O que você mais gostou nessa sua estreia e qual é a sensação de estrear com vitória? O que eu mais gostei foi aquilo que eu pedi a eles, o comprometimento, a entrega. E isso não faltou. Faltou um pouquinho de inspiração, aqui e ali, mas teve muita transpiração. E isso deixou-me muito feliz, porque é um início. E todo início requer algumas mudanças de comportamento. E essa mudança eles sentiram que era necessário e estão tentando fazer. E eu fiquei extremamente contente, porém não podemos achar que já está tudo bem, né? Ganhamos um jogo contra uma equipe boa, que trabalha bem a bola, mas que chegou poucas vezes à nossa área também. A equipe já mostrou alguma organização que eu pretendia. Havia a organização antes, mas era de um jeito, e eu agora estou tentando organizar de outro. Cada um organiza de uma forma. E queria deixar bem claro que essa vitória também passa pelo Cristóvão, porque o Cristóvão foi treinador até há uma semana. Então, não podemos dizer que estava tudo errado, que ele não valia nada. Não é nada disso. O Cristóvão fez um excelente trabalho, as coisas não correram bem e ele pagou uma fatura. Então, o que eu quero dizer em relação a isso é que a equipe, ela tentou fazer muitas coisas que nós trabalhamos, nomeadamente bolas paradas, jogadas ensaiadas, tanto de escanteio como de faltas laterais e assim por diante. Então, eu fiquei feliz, sim. Fiquei feliz, é um início. Iniciar ganhando é muito melhor. Iniciar ganhando com comprometimento, melhor ainda. Iniciar ganhando com comprometimento, com o nosso torcedor apoiando, ainda melhor. Então, foi uma noite bacana, uma noite boa. Eu queria oferecer essa vitória a todos os torcedores que vieram e os que não puderam vir. E dizer a eles que nós precisamos muito deles. Precisamos muito para nós. Milton, boa noite. Boa noite. Você começou com o Pikachu, um jogador que era lateral, mas ele é um meia também, né? Você ganha essas duas características até de um corredor dele com o Gilberto. Se você gostou da atuação, e ele fez um gol também, é claro, contribui, se pode ser uma tendência, né? Se você gostou, pode ser uma tendência para o time do Vasco. Por que eu optei pelo Iago? Ele é um jogador que tem velocidade e eu queria que a minha equipe fosse um pouco mais veloz, porque temos jogadores que incorporam o meio campo, que dá posse de bola, o caso do Nenê, o caso do André, mas precisávamos de um desafogo, de uma saída rápida. O Gilberto estava muito longe e eu optei pelo Iago porque quando incorpora de um lado, dá uma largura e amplitude do outro. Isso que eu queria. Conseguimos muitas vezes no jogo. A equipe já conseguiu fazer uma compactação QB, quanto basta, né? Temos que melhorar muito ainda, mas eu fiquei feliz com a atuação, não só do Iago, como de todos os jogadores, pela entrega, pela disposição, força de vontade, organização, união, enfim, todos os quesitos que eu acho necessário para uma equipe de futebol desenvolver e ser competitiva no mundo de hoje. Milton, aqui tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Quarto jogo seguido do Luiz Fabiano, ele tem tentado de todas as formas, tentou na bola aérea, deu um balãozinho no zagueiro, foi travado, se esforçou muito, mas ainda não saiu esse primeiro gol dele. Você chegou a ter algum papo com ele nesses treinos? Como é que ele está, essa ansiedade dele? Apesar dele ser veterano, ele falou, estou esperando o meu primeiro gol sair e não saiu ainda. O Luiz além de ser um extraordinário rapaz, um moço dedicado, comprometido, extremo, nosso capitão, um dos nossos capitães, ele realmente está querendo fazer o gol, né? Porque ele é atacante. Mas eu falei para ele em tom de brincadeira no final do jogo ali, eu disse, na hora certa vai aparecer, quando a gente precisar você vai fazer. Então,
Eu acredito muito que ele esteja pagando a fatura de ter algum tempo parado, de estar algum tempo parado. E com certeza, com a qualidade que ele tem, que é imensa, o caráter que ele tem, que é grande, ele e a maioria, e praticamente todo o plantel, temos uma rapaziada aí muito boa. Então, essencialmente, orgulhoso por poder ter esses meninos como meus comandados e dizer a eles que fiquei muito feliz e esperançado de um futuro risonho para nós. Eu espero que ele rapidamente consiga se estabilizar. Eu acho que ele está estabilizado, mas a estabilização dele passa por querer fazer gol. Mas para mim ele trabalhou muito bem, fez coisas que eu queria, fez o pivô bem, protegeu, brigou entre aspas, né? Com os zagueiros, apareceu, chutou, tentou. Isso que é bom. Quem tenta, acaba por conseguir, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Milton, boa noite. Boa noite. Você mesmo falou aí do trabalho do Cristóvão, ainda foram poucos dias, né, de treinamento, 2 dias exatamente de trabalho que você teve com esse grupo. Mas o que deu para ver assim, já do teu trabalho nesse elenco, nesse time hoje, da tua cara, assim, exemplificando mesmo, o que você já viu hoje nesse time que o torcedor pode esperar que vai acontecer em outras partidas, em outros jogos do Vasco, que já tem um pouco do teu perfil? Como é que é seu nome? Camila. Camila, existem 3 coisas que para mim são fundamentais e vocês vão entender por isso. Existe o processo de construção, a assimilação e, por último, a execução. E cada um deles leva seu tempo. Lógico que o início, a mudança, ela traz um ímpeto diferente para o jogador. Tentamos fazer algumas coisas, conseguimos. Bolas paradas, você viu que fizemos 2 e quase deu gol. Tentamos algumas coisas na compactação, começamos muito bem e depois veio outros vícios que acabou por perdermos um pouco o controle do jogo, mas aqui e ali fico satisfeito porque os jogadores tentaram. O processo de construção, assimilação e execução, nós estamos no processo de construção ainda. Estamos construindo as nossas ideias, passando para eles. Depois eles vão começar a assimilar essas ideias. E depois, assimilando essas ideias, passam a ser um comportamento. Passando a ser um comportamento, eles começam a executar aquilo normalmente. E aí isso é assimilação. Assimilando, tudo fica mais fácil. Entendeu? É muito cedo para falar sobre isso, é muito cedo para dizer cara, né? Mas o que para mim é mais importante foi a entrega absoluta. Eu acho que ficou claro para todo mundo. O que vocês acham? Ficou claro para todo mundo que houve uma entrega absoluta. Isso para mim foi muito importante. Eles quererem e tentarem e fazer as jogadas ensaiadas, a compactação, enfim, 3 treinos nós fizemos. Então, eu estou feliz e pensando que poderemos ter um futuro bom. Boa noite, Milton. Felipe, do Globoesporte.com. Olá, Felipe. Tudo bom? Foi você que... Sim. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Queria fazer uma pergunta um pouco calcada aí na pergunta da Camila. Uma coisa que deu para reparar muito é que com o Cristóvão o time jogava muito mais com posse de bola, com uma marcação um pouco mais alta. Hoje a gente deu para reparar um time mais compactado, saindo muito rápido. Muitas jogadas e o Vasco, 3 toques já estava na área adversária. Isso é uma ideia sua? É uma forma sua de ver o futebol e de ver esse time do Vasco? Felipe, você viu também que nós também marcamos alto. Marcamos a saída de bola deles, tentamos fazer com que eles rifassem a bola, porque tentamos fazer... Houve muito mais pressão no meio-campo, houve muito mais compactação da equipe, posicionado do lado da bola, a equipe estava muito mais próxima, dividindo, fazendo o balanço de todos. Realmente é uma das nuances. Vai ter momentos que nós vamos ter que ter posse de bola, como foi no final do jogo, mantemos a posse de bola. Tem momentos que não temos que jogar rápido, baixarmos as linhas, consoante ao que nós pretendemos. Não sei se vocês notaram também que teve momentos do jogo que nós defendemos com 3 homens, né? O Gilberto, o Rafael e o Jomar. Depois o Iago vinha para o lado direito e o Henrique filava de que nós defendíamos em 3-6-1.
Foi uma nuance que nós esperávamos, porque eles jogavam com 2 homens enfiados, nós precisávamos ter, para não ficar no mano a mano. Então, tentamos fazer essa nuance. Quando nós não tínhamos posse de bola, marcávamos assim. Quando nós tínhamos posse de bola, o Iago adiantava. Aí fazíamos as 2 linhas de 4 atrás e 2-3-1. E variadamente, em alguns momentos, fazíamos com que as nossas jogadas do lado direito ou do lado esquerdo, quando era do lado direito, chegávamos com 4, 5 homens e um na cobertura da área para uma possível perdida de bola. Então a equipe estava realmente ficando com 3 homens, 3-1. O lateral que não foi, os 10 zagueiros e um volante. Assim, 4 homens não tem contra-ataque. Então a equipe, penso que a ideia geral, o comportamento que eu queria, existiu. Pouco. Nós vamos fazer muito mais ainda, vocês vão ver. Milton. Oi. Depois da partida, a gente viu que o clima estava bem mais leve, os torcedores gritando seu nome, gritando os nomes de alguns jogadores também, mas logo depois eles já começaram a falar sobre o jogo de domingo, que é contra o Flamengo. Qual foi a importância dessa vitória para recuperar um pouquinho a confiança dos jogadores e dos torcedores também, já pensando no Clássico? Eles falaram o quê? Eu não ouvi. Você falou? Eles começaram a falar, Urubu, pode esperar, essa hora vai chegar. Eles primeiro gritaram o seu nome, já gritaram dos jogadores e já começaram a pensar no jogo contra o Flamengo, já pensando no Clássico. Talvez uma provocação, coisa de... Mas a importância dessa vitória, pensando na confiança dos jogadores e torcedores para o Clássico. Ganhar é sempre bom, não é? Todos nós trabalhamos diariamente e os jogadores têm trabalhado muito, incansavelmente, esses dias que eu estive aqui, fugindo um pouco da rotina que eles tinham. E como eu disse sempre antes, eu não acredito que se ganhe, que se consiga nada sem trabalho. Sem trabalho, disposição, motivação e gostar do que faz. Porque nós temos uma profissão que nós temos que estar todos os dias felizes de poder vir para o estádio treinar. Treinamos 2 horas por dia, às vezes 3. Tem gente que trabalha 8 horas por dia e no final do dia pega um ônibus, vai para casa e vai dar uma corridinha. Né? Então nós temos que valorizar muito o que nós fizemos, valorizar muito o clube que nos emprega, valorizar muito a nossa profissão. E o nosso torcedor, eles estão... Isso significa que eles estão felizes, né? Estão com esperança num futuro melhor fazendo esse tipo de coisa. Então, acho que esta forma deles verem não entra aqui dentro do vestiário. Nós hoje acabamos o jogo, vamos falar amanhã um pouco sobre o que fizemos de bom e de menos bom hoje. E amanhã também aí já vamos nos debruçar em cima do jogo, talvez hoje mesmo, do Flamengo, e aí já vamos armar nossas estratégias. Porque até a meia hora atrás, o jogo mais importante era esse, do Madureira. Agora vamos pensar no outro. O torcedor, ele fala e pensa e diz, são coisas deles, né? Uma provocação, talvez. Não sei se respondi o que você queria. Então vamos lá, o que é que você queria? Sim? Ah, tá. Milton, boa noite. Boa noite. A respeito das tuas substituições, a primeira acabou sendo meio que inevitável, né? Porque o Jean teve um corte ali. E depois você substituiu os jogadores de posição pela mesma posição. Você queria mudar alguma característica específica ou você ainda está fazendo essas trocas justamente para conhecer as características deles especificamente? Não, eu conheço bem as características deles, né? Mal seria se eu não conhecesse o Luiz Fabiano, o Thales, né? Mas eles, eu queria refrescar o ataque. O Luiz estava com um incômodo na coxa. Então, ele relatou isso. Numa da paragem técnica nossa, ele relatou que estava com um incômodo. E eu achei por bem poupá-lo. E colocar o Thales também, dar um pouco de minutos ao Thales para ele poder render um pouco, trabalhar. Trabalhou, fez o que eu queria, lutou. Chutou também, trabalhou, tentou. Depois a mudança pelo André e o Escudeiro foi mais ou menos isso também. As características parecidas, ganhar corpo no meio campo, e posse de bola, envolvência, bom passe. É o que eu pretendia naquele momento. O jogo estava praticamente controlado, tivemos poucas... Eu não lembro nenhum chute que fosse perigoso. Vocês lembram? Não lembro. Talvez no momento que eu possa ter virado alguma coisa, mas eu não lembro.
Então o jogo esteve controlado sempre e eu queria sim era ver os jogadores, fiquei feliz com o que eles fizeram, entraram no momento em que o Madureira tocava a bola muito lateralmente, a nossa equipe estava bem compactada, posicionada, segura, não tivemos sustos nenhum. Milton, boa noite. Olá. Você hoje estreando... Eu não consigo prestar atenção assim. Nada. Você hoje estreou com vitória e falou que era o jogo mais importante. Agora é o Flamengo e não tem como não pensar já no clássico. Eu queria saber de você, era melhor pegar o Flamengo, digamos, daqui a 3, 4 rodadas, ou tá bom assim no começo de trabalho já enfrentar logo um clássico, já ter logo esse desafio pela frente? O Flamengo, o Fluminense, as equipes grandes, esses jogos valem 3 pontos quanto valem os outros quaisquer. Então a importância do jogo ela é grande porque nós queremos também ganhar esse jogo. Esse jogo do Madureira também era um jogo que era para nós muito importante porque nós queríamos ganhar e valia 3 pontos, que nos davam uma tranquilidade na tabela e nos colocava na zona de classificação. Era o que nós pretendíamos. Conseguimos. O próximo passo agora é recuperar os nossos jogadores, armarmos a nossa estratégia para o próximo jogo e depois sim mostrar aos jogadores que é um jogo importante. É importante também eles entenderem que mais que o jogo é eles estarem fortes e seguros com eles mesmos para poder desenvolver um bom trabalho, seja o Flamengo, seja o Fluminense, seja qualquer outra equipe. Se nós não estivermos bem no corpo e na mente, nós não conseguiremos fazer nada. Tratarmos muito bem o nosso corpo e a nossa mente. Um corpo bem trabalhado faz coisas bonitas, né? E um corpo e uma mente bem trabalhada fazem coisas extraordinárias. Então, esse é o objetivo que nós queremos. E o jogo é importante, mas vale 3 pontos como os outros todos. Ô Milton, em cima mesmo do Vasco Flamengo, mas de forma diferente. Você deve ter jogado esse jogo como jogador. Qual é a sua expectativa para participar de um Flamengo e Vasco como técnico? Seu primeiro clássico comandando o Vasco, jogo em Brasília, não é no Rio. Vocês vão a Brasília? Vamos, tá lá. Não, mas como? Tem que ir todo mundo. Vamos fretar um carro aí. Como? Eu acho que vai ser um jogo bom. Não posso falar muito mais sobre isso, porque temos alguns desfalques, como o Flamengo também o tem, mas para mim o mais importante são os jogadores que eu posso contar, esses que são importantes para mim no momento. Então acho que vai ser um jogo bom, um jogo com um índice de competitividade muito grande, como é um clássico, né? E eu tenho confiança, cada vez mais sinto que os nossos jogadores estão seguros. Vi agora realmente um estado de espírito mais tranquilo. Conversamos um pouquinho dentro do campo, disse a eles a importância de nós termos trabalhado, porque quem trabalha muito, luta muito, o resultado vem e vem as coisas boas todas. Então, eu tenho uma expectativa boa em relação a esse jogo, porque é um clássico. Pena que não é no Rio de Janeiro. Vai ser em Brasília, que também é bom. Já fizeram outros clássicos bons lá, que eu já acompanhei também, né? E eu tenho uma expectativa muito boa em relação a isso. Não sei se respondi o que você queria responder. A sua expectativa pessoal de participar do Flamengo? Isso é maravilhoso, né? Eu valorizo muito o que a gente tem. Eu hoje estou num grande clube e valorizo muito isso. Agradeço tantas coisas, né? A minha forma de ver a vida, ela é muito em cima de... Não sou um religioso fanático, mas gosto muito, sou temente a Deus.
E acho que tem o dedo de Deus nisso, em poder me colocar num lugar desse, num momento desse, e iniciar uma coisa tão boa, né? Tão bacana, iniciamos bem. Está ganho? Está tudo ganho? Está bom demais? Não, não está nada. Precisamos de muito mais. Mas a oportunidade de estar aqui faz com que nós colocamos os nossos conhecimentos, o nosso trabalho, e isso me dá uma satisfação muito grande, uma satisfação pessoal, de poder estar envergando essa camisa desse grande clube. Ok, gente? Boa noite a todos.